ação, ou alguma pessoa, ou algum fato, alguma coisa pode ter distraído você na sua história, na sua vida. Com o povo de Deus não é diferente. Mas uma coisa que eu e você devemos entender é que distrações podem sim acontecer conosco, mas o que é o avesso ou o contrário de distração? É atenção. Atenção. Eu quero chamar a sua atenção para ler comigo o texto que está no livro dos Juízes. Livro dos Juízes, no capítulo 3. Deuteronômio, Josué, Juízes, hein? Conta aí. Juízes, capítulo 3. Juízes, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo de número 11. Diz a palavra de Deus: Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu à peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então, a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Pai bondoso, dá-nos graça nesta hora. E ao mesmo tempo que pedimos, dá-nos graça, pedimos ao Senhor, dá glória ao teu nome. Somos carecidos, necessitados do Senhor, e nesta hora nos curvamos ante a tua palavra, para extrairmos para nós lições para o dia de hoje, para esta nova semana, que o Senhor nos fortaleça também no correr da vida cristã. Dá-nos estas bênçãos, Senhor, segundo as quais somente o Senhor pode fazê-las, realizá-las. Concede-nos graça de ouvirmos e entendermos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro dos Juízes narra para nós um período de 400 a 500 anos, um período então longe, um percurso distante, depois de Josué ter conquistado ou parcialmente ter conquistado a terra prometida, o povo estar se instalando ali naquelas terras, desbaratando outros povos, ou quase desbaratando outros povos. O povo de Deus está agora estabelecido, porque saíram daquela terra do Egito, vocês se lembram? Moisés, o libertador, tirou o povo do Egito, Moisés levou o povo, mas não entrou na terra prometida, mas enquanto nessa transição, Deus prepara a vida de Josué para conduzir o povo e para desbaratar ou para desbaratar os exércitos, outros povos, os heveus, ferezeus, amorreus, gergazeus. Você já está cansado de tanto eus que tem lá, né? Então tem um monte lá de pessoas ou povos que o povo precisava combater. O texto diz para nós que estes mesmos povos, se você voltar os olhos para o texto e observar o versículo 5, capítulo 3, versículo 5, você vai entender que, habitando os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heveus, dos amorreus, dos ferezeus, dos aveus e dos jebuseus, o que eles fizeram? Tomaram de suas filhas para si, por mulheres, ou tomaram de suas filhas para si mulheres, e deram os seus próprios filhos deles. E
eles rendiam cultos a outros deuses. O povo de Deus não cumpriu o que Deus havia mandado. O mandato de Deus, quando o povo herdaria ou conquistaria a terra prometida, era que todos estes povos fossem desbaratados, derrotados, exterminados. Mas o povo não exterminou, e esse povo agora está habitando junto com o povo de Israel. E veja bem como as coisas são. As pessoas começam a ficar distraídas. As pessoas começam agora a olhar e a observar coisas que não têm que ser observadas. O culto pagão agora faz parte do culto cristão. É como se hoje a igreja se contaminasse com as coisas lá de fora e quisesse cultuar a Deus aos modos lá de fora. Essa distração vem no correr dos anos acometendo a igreja. E eu e você devemos nos atentar para isso. Distrações podem acontecer na nossa história, na nossa vida. E essas distrações nos levam à ruína, irmãos. Ruína. O povo de Deus deixou Deus, abandonou Deus. Abandonar a Deus é ruína para a nossa história. É ruína para a nossa vida. E o texto diz para nós que eles seguiram aos Balaíns. O que eram os Balaíns? Os Balaíns eram os deuses que tinham lá, os deuses da prosperidade, os deuses da fertilidade, assim como o poste ídolo. O poste ídolo é Azerá, a deusa pagã, chamada até de a esposa de Baal. O povo de Deus está adorando a coisas infernais. O povo de Deus está se distraindo com coisas infernais ao invés de atentar para as coisas de Deus. E o texto nos aponta que esse homem chamado Cusã Risataim, cujo nome significa duplamente maligno. Duplamente maligno. É o inimigo contra eu e você. E o texto diz que Cusã Risataim ficou levando o povo cativo, ou levou o povo cativo por 8 anos. Observe aí o versículo 8º. Por 8 anos o povo estava cativo. Porque havia feito algo que eu e você não devemos fazer. Irmãos, o nosso Deus, em primeiro lugar, pensando nessas distrações, nós não podemos nos esquecer que Deus, o nosso Deus, é um Deus que não coexiste com outros deuses. O nosso Deus, ele é Deus único. Quando nós lemos Deuteronômio capítulo 6, quando o povo tem a chamada para o culto, para adorar a Deus, o que Moisés escreve lá? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é Deus único. E o povo se esquece disso, e agora quer que Deus coexista com outros deuses, que Deus se relacione com o inferno, que Deus abra a mão da sua glória bendita e única para partilhar com outros deuses. Isso é distração, meu irmão. E quando eu falo de outros deuses, você já ouviu aqui nessa liturgia, Paulo escrevendo aos Filipenses, disse que o Deus de algumas daquelas pessoas era o ventre, o Deus daquelas pessoas eram as coisas, e as pessoas estavam atrás, então, dos Balaíns, estavam atrás dos postes ídolo, porque queriam fertilidade, prosperidade, riqueza, bonança, tudo isso nós podemos encontrar, sabe onde? No trono da graça de Deus. Mas nós, muitas vezes, nos distraímos e achamos que as coisas que o inimigo nos oferece de bandeja são melhores. Meu irmão, minha irmã, Deus não coexiste com estas coisas. Deus não coexiste com outros deuses, porque deuses não há além do nosso Deus. Não há. E o texto diz para nós que o povo, então, foi severamente castigado. O povo agora vai ter que servir aos deuses e também àqueles povos pagãos que eram para eles ter feito o quê? Desbaratado, derrotado, exterminado. Sabe quando Deus fala algo para eu, para a minha vida e para a sua vida? Tire isso da sua vida, isso não é bom para você, isso é nocivo à sua fé, isso é nocivo à sua saúde. E mesmo assim eu e você insistimos? Sabe quando eu e você entendemos, percebemos, vemos o pecado, até pecamos nele e incorremos desses mesmos pecados sempre? Distrações. E Deus está falando para nós que eu e você não podemos ser pessoas distraídas, porque o nosso Deus não coexiste com essas coisas e nem com outros deuses.
O nosso Deus quer mostrar o seu poder maravilhoso, soberano sobre nós, fazendo o quê? Quando eu clamo, quando você clama, quando nós clamamos, Ele ouve a nossa voz. Ele está atento. Lembra do que Paulo escreve aos Filipenses, que nós lemos aqui? Sede imitadores, porque Deus faz assim. Paulo era um imitador de Deus. Eu e você devemos imitar a Deus. Eu e você devemos seguir ao Senhor. Então, em nome de Jesus, clame, atente para isso, desperte o seu coração, abandone, deixe as coisas que você vem arrastando na sua vida, que são ídolos de estimação. Nós temos que abandonar isso, irmãos. E os ídolos de estimação, eles vão tomando a nossa vida. Vou falar numa linguagem que eu espero que você entenda, mas principalmente os jovens aqui vão entender. Aquele filme, o Venom, que o maligno vai tomando ele. O pecado faz isso com a gente. O maligno começa devagarzinho, uma brechinha aqui, outra brechinha ali, e daqui a pouco, eu e você nos tornamos tão malignos, tão infernais como o próprio inferno é. É um cuidado que nós devemos ter, irmãos. E como nós nos livramos disso? Ao invés de distrações, tenhamos atenção. Atente o seu coração para o Senhor. Mas e agora que eu estou aqui? E agora que eu já estou nesse embaralho? E agora que eu estou aqui todo nesse lamaçal? E agora que a minha vida está assim? O texto diz que o povo clamou ao Senhor. Olha para o texto, versículo 9. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel e o Senhor suscitou libertação. Deus sempre dá um escape, irmãos. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo que não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus dá o livramento. Deus pode te livrar disso, porque o meu ego, o seu ego, se inflam com muita facilidade. Se fôssemos nós, a rainha Esther, naquela primeira ocasião, já falava, esse rapaz aqui. Deus quer dar sabedoria para eu e você agirmos. Ele quer que você e eu atentemos para tudo que Ele tem para a nossa vida. E Deus, então, levanta um libertador. É lógico que, se eu falar de libertador, automaticamente eu já posso aplicar isso aqui pensando na pessoa do próprio Senhor Jesus, para com a minha vida e para com a sua vida. Ele é o nosso libertador, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, Ele nos tirou do lamaçal, Ele firmou os nossos pés na rocha, Ele restaurou, reatou a nossa vida com o Senhor, a nossa dignidade com os céus, pelo sangue da nova aliança. Jesus, Ele é o nosso libertador. E Otiniel, esse moço que vai se levantar aqui, ele tipifica Cristo. Tipifica Cristo nessa história curta, diminuta, pequena, mas mostra como Deus faz isso. O povo estava agora escravo, o povo agora está servindo, o povo agora está sendo mais uma vez subjugado. E eles clamam e Deus os atende. Deus levanta um libertador. Otiniel é esse homem poderoso de Deus, o poderoso de Deus levantado então para quê? Para agora tomar a dianteira. Por que Deus escolheu Otiniel? Porque Otiniel não é um moço distraído. Volte aí o texto. Volte aí e olhe lá para o texto de Josué. Abra sua Bíblia aí. Josué, o capítulo 15, o versículo 16. Observe aí. Josué, capítulo 15, versículo 16. Josué 15, 16 diz assim: disse Caleb, a quem derrotar Kiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Irmão, esse Otiniel, ele já estava preparado. Ele já estava atento ao que Deus tinha para ele. Enquanto o povo estava nas conquistas, Otiniel já estava atento. E agora Otiniel não é somente um sobrinho de Caleb, porque Caleb é aquele homem que, aos 85 anos de idade, falou, eu saio para a guerra do mesmo jeito agora. Eu tenho o mesmo vigor porque Deus é comigo. O Otiniel é sobrinho desse homem, mas não agora só sobrinho. Agora, além de sobrinho, ele é genro. Ele é genro do Caleb.
Olha que privilégio, e olha com quem ele anda. Ele anda com quem está atento, ele não anda com quem está distraído, ele anda com quem está atento a todas as coisas. Se você continuar lendo o texto de Josué capítulo 15, dá outro sermão lá, a dona Axa, com quem ele casou, também era uma moça que estava atenta a tudo que estava acontecendo. E quando eles estão lá, ela sabiamente fala, pai, nós vamos casar, já que nós vamos casar, o Senhor nos deu terra, mas a gente quer os poços. E o Caleb, ela pode pegar os poços do lado de cima, os poços do lado de baixo. Ela está atenta às coisas. Uma família atenta é uma família diferenciada para os dias de hoje. Então, este recado é para minha vida, é para minha esposa, é para você, mulher, é para você, esposo, marido. Esse recado de Deus é para nós sermos servos atentos e não distraídos. Porque às vezes, por causa de uma coisinha, um distrai o outro. Tira o outro do foco, um agora afasta o outro do propósito. E aqui o texto diz para nós que Otiniel foi levantado por Deus para ser o libertador de Israel. Bote o texto lá para Juízes. O texto diz para nós que eles clamaram ao Senhor, versículo 9. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhes suscitou, levantou um libertador que os libertou. E o texto aponta algo que eu e você precisamos entender. Otiniel não venceu na sua força. Ele estava atento e sabia quem poderia dar a vitória. O versículo 10 diz para nós que veio sobre ele o Espírito do Senhor. Você quer ser direcionado para a sua vida, ser uma vida de paz, de vitória? Deixe o Espírito de Deus tomar a sua vida. Abandone as distrações. Abandone as coisas que te afastam de Deus, que distanciam você de Deus. Atente o seu coração para aquilo que Deus quer fazer na sua história. Veio o Espírito do Senhor e ele então julgou. Julgou aqui, nesse sentido de juízes aqui, do livro de Juízes. Ele não era um juiz, um magistrado, ele é o que dava as ordens, ele é que dava as coordenadas, mas não só dava as ordens, as coordenadas, ele é que ia diante do povo. Ele é que ia diante do povo. Mais uma vez, eu volto aqui à semelhança do que o próprio Cristo será lá na frente. Ele mesmo vai morrer por nós, ele mesmo se oferece, ele mesmo está diante de nós, ele mesmo vai adiante de nós. O nosso Deus está cuidando de nós. E Ele quer que nós observemos isso, que nós não precisamos, então, nos distrair. Nós podemos entender a partir das leituras que fazemos do Velho Testamento, do Novo Testamento, para que nós percebamos, nos apercebamos, como o povo, como os ungidos do Senhor, inspirados pelo Senhor, escreveram: vede que livramento vos dará o Senhor. Os profetas do Senhor falavam assim para o povo: Deus vos dará um livramento. Deus vos dará a vitória, Deus vos fará lograr o bom êxito, mas eu e você precisamos atentar para essa atenção. Não dá para você ficar distraído. O mundo te distrai. O que mais que distrai a gente? Televisão, internet. O que mais? Não, isso aí nem vou falar. Instagram, celular, isso aí não distrai a gente. Mais do que isso, irmãos, esta é uma estratégia do inimigo para desestabilizar a sua casa, a sua vida. A gente fica tão distraído que a gente ora pouco. A gente fica tão distraído que a gente lê pouco. A gente fica tão distraído que a gente sabe pouco de Jesus. Sabe pouco dos relatos bíblicos. E eu posso me aperceber disso, eu não estou aqui falando em caráter de julgamento, mas de ver aqui os irmãos olhando para o livro de Esther e lendo, acompanhando a novela de Esther, a história de Esther. Irmãos, as histórias bíblicas são maravilhosas. O grande problema é que nós não atentamos para tudo isso, de como Deus quer fazer, o que Deus está fazendo, como Deus quer nos livrar, como Deus quer nos dar força, como Deus quer que eu e você clamemos a Ele, como Deus tem deleite, prazer e não necessidade. Porque às vezes as pessoas pensam que Deus tem necessidade de que nós clamemos a Ele. A glória dele basta para ele. Deus não tem necessidade de você, e Deus não fica fazendo, por favorzinho, ora aqui, ora a mim, fale comigo. Deus não fica fazendo isso. Porque quem depende de Deus não é Deus. Quem depende de Deus somos nós. O texto diz então que Deus levanta esse homem poderoso, chamado Otiniel, para agora trabalhar, e o Espírito do Senhor o toma, ele agora guia o povo, e ele sai à peleja. Irmãos,
Não tem dia fácil. Ou como as pessoas falam, não tem almoço grátis. Não tem, só aqui na igreja. Os irmãos ontem almoçaram grátis aí, fizeram quase nada. Trabalharam ontem. Esses homens valorosos aí trabalharam muito ontem, viu? Deus abençoe. Mas eu não posso esquecer que eles trabalharam, mas trabalharam em conjunto com a Liliane e com a irmã Lourdes, que estavam lá também, ó, laboreando lá para fazer um banquete, viu? Cadê ali? Ah, tá aqui. Um banquete, irmãs. Foi benção, viu? Deus abençoe. Mas os irmãos trabalharam aqui ontem. Trabalharam ontem. Te ria um pouco aqui, abre um parênteses aí. Luciano trabalhando de Ray-Ban. Não dá para entender muito, mas tudo bem, Luciano. Né? Muito sol, né? Era por causa da camisa, né? Tem uma camisa ali que é... Que cor que é aquela camisa da marca Texto lá? Laranjado fluorescente. E aí eu coloquei uma ali, porque tinha um acidente, coloquei uma aí. O Luciano estava até de óculos, trabalhando de óculos. Parecia o Sylvester Stallone, meu Deus. Mas corajoso, trabalhou, né, Luciano? Trabalhou bastante ontem. Louvado seja Deus. Fecha parênteses, volta aqui. O Otiniel, então, ele conduz o povo, ele ora pelo povo, intercede pelo povo, o Espírito de Deus vem sobre ele, mas ele também sai a peleja. O texto diz que eu e você devemos batalhar, guerrear. Todo dia, irmãos, eu e você temos uma batalha. Todo dia tem algo para você vencer. Todo dia tem um desafio. E esses desafios começam comigo e com você mesmo. Vencer a nós mesmos, vencer o nosso ego, vencer o nosso eu, vencer aquilo que nós achamos que estamos certos. E às vezes a gente acha que a gente está certo em tudo. Bobagem. Certo em tudo é o Senhor. O Senhor é que está certo em todas as coisas. Diz o texto então que Otiniel sai a peleja com o povo e quem dá a vitória? O Senhor. Irmãos, você não tem vitória, irmão, irmã, irmãos, nós todos aqui. A vitória não é por causa da gente, não. Você encontra o bom êxito, não é por causa de você, não. O que o texto diz para nós? O Senhor lhe entregou nas mãos o inimigo. Deus faz isso, irmãos, para quem está distraído, para quem está atento, para quem está em sintonia com o Senhor, sintonize a sua vida com Jesus, atente para as coisas de Jesus, porque tem coisas que estão te distraindo, você está achando que isso é mais importante do que Jesus. Não tem coisa mais importante que Jesus, não. Não tem. Ai, mas é minha mulher. Ai, mas é o meu filho. Ai, mas é minha filha. Ninguém. Ah, meu marido também. Pronto. Completou o time. Não tem ninguém mais importante que Jesus. Primeiro lugar na sua vida é Jesus. É Jesus. Eu até esqueci de falar dos pets também. Tem que pôr até os pets na frente de Jesus. Agora está na moda. Tem até batismo de pet na igreja. Não aqui. Não aqui. Não precisa trazer, não vai batizar. Tá bom? Não aqui. Em nome de Jesus. Mas é o que está acontecendo hoje. As pessoas estão distraídas. O inimigo está distraindo a igreja. Nós estamos colocando essas coisas. Olha, irmão, cadê a Miriam? Aí? Cadê a Miriam? Eu amo os animais. Eu amo os animaizinhos. Tá ali, os animaizinhos. Foi Deus que criou. Tá tudo na arca lá, bonito, em nome de Jesus. Todos os animais estavam lá na arca. Até os mosquitinhos, irmãos. Deus que criou. Amo os animais, mas o que Deus quer que você entenda? Primeiro, é Ele na sua vida. E às vezes você distrai. Às vezes você distrai. Às vezes você vai no mercado para comprar um pacote de arroz. Ai, comprei a ração, esqueci do arroz. Ó, irmão, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa. Eu estou falando que não é para você comer ração, nem dar para ninguém. É porque você está pensando mais no pet, como é que chama o gato? É pet também, né? Tudo é pet. Então tá bom, obrigado. Você que era cat. Isso é inglês, né, meu irmão? Inglês aqui é atuante, né? Então, não é. Deus quer que a gente cuide das coisas certas. Primeiro lugar é o Senhor. Depois, quem é? Quem está em segundo lugar na sua vida? Marido. Quem está em segundo lugar na sua vida? Meus filhos. Não, é sua esposa. É isso mesmo. Não é o seu... Aí, ó. Não é os seus filhos. E mulher também. Irmã, em nome de Jesus. Em segundo lugar na sua vida é seu marido. E não é as crianças. Ai, que esse marido chato. Foi o que Deus te deu, foi o que você pediu e toma, agora é seu. Leva. Em nome de Jesus. Que às vezes nós vamos trocando as coisas de ordem. E Deus não quer que eu e você sejamos distraídos.
O texto diz para nós que esse homem estava cheio de Deus, e quando nós estamos cheios de Deus, nós somos conduzidos por Deus à vitória. E a vitória, irmão, tem luta. Lembra que nós já lemos aqui? Atos capítulo 14, versículo 24. O reino dos céus é tomado com esforço. Tem moleza não. Vou esperar, porque... Para de esperar, faz a sua parte. Para de murmurar, para de reclamar. Faz alguma coisa útil. Meu Deus do céu, e Deus quer nos levantar para isso, porque o inimigo quer isso mesmo. O inimigo quer que eu e você sejamos como os amigos lá do Amã. Lembra dos amigos de Amã? Ele fala mal de você, hein? Ele tá falando mal. Coloca na conta de Jesus. E os meus inimigos que eu vou fazer? Coloca na conta de Jesus, deixa lá no altar de Deus. Não, mas eu vou ter que me vingar. Minha é a vingança, diz o Senhor. Confie em Deus, confie no Senhor, descanse, não fique distraído, confie no Senhor para que você encontre o bom êxito para a sua história, para que você encontre a felicidade, o desejo de adorar o Senhor em todo o tempo, como Otiniel aqui, e agora o povo do Senhor, o povo estava cativo por 8 anos, mas o texto diz, versículo 11, olha aí, a terra ficou em paz durante 40 anos, irmãos. 40 anos. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver, pelo menos, 6 vezes o povo de Deus fazendo o quê? Fazendo o que é mal. O povo de Deus caindo, o povo de Deus voltando, o povo de Deus oscilando, o povo de Deus não adora, o povo de Deus esquece de Deus. Começou a ficar bom, esquece de Jesus. Irmãos, nós não podemos ser assim. Nós temos que ser constantes. Não devemos ser pessoas distraídas. Tá tudo bem na minha vida? Tá tudo bem. Fica aí, lá, olhando pro céu aí, que você vai ver o inimigo vem, te dá rasteira. Fica atento. Fica atento. A vida cristã é como a dança das cadeiras. Se você não ficar atento, você cai no chão, meu irmão. Todo mundo já brincou aqui na escola, algum lugar, não é possível. Todo mundo, né? Dança da cadeira. Demorou, ficou sem, meu irmão. Cadê? Sai, filho, sai. A vida cristã é assim também. É cheio de luta, cheio de dificuldade, mas o Senhor sempre estará ao nosso favor. E Deus quer cuidar de nós. E Deus quer que eu e você não sejamos essas pessoas distraídas. Deus não quer que eu e você fiquemos olhando a banda passar. Aqui em Mairink tem uma coisa assim que já é tradicional. Mairink e São Roque, lá na pequena São Roque também é assim. Né? É uma grande Mairink e pequena São Roque, né? Ao contrário, né? É grande São. Não é? Eu sei que nós éramos bairro de lá, descobri essa semana, que até o centro aqui se chamava bairro Mairink. Aqui. Tô sabendo da história daqui, viu? Mas voltando aqui, Deus quer que eu e você entendamos como Ele quer cuidar da gente. O tempo todo, irmãos. E eu quero que você saia daqui nesta manhã pensando nisso. No que eu estou ficando distraído? O que está me distraindo? Uma vez que o Evangelho me diz que Jesus é o meu libertador. Uma vez que a palavra aponta que Cristo é quem me dá força. Uma vez que a palavra do Senhor diz que Cristo é o nosso Redentor. Como Ele mesmo diz em Isaías capítulo 61, e vai ser citado pelo evangelista Mateus: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, e restaurar os corações, e anunciar o ano aceitável do Senhor. É Jesus, meu irmão, que é o seu libertador. A igreja não pode perder isso de vista, nós não podemos perder isso de vista. Quem é o nosso libertador? Com quem você vai andar, então? Você sabe que é Jesus, para que você quer andar com o diabo? Desculpa aqui, tá? Sinceridade, extrema sinceridade, né? Mas é assim, ou nós andamos com Cristo, nós estamos enrolados se a gente não estiver com Jesus. Se andarmos com Cristo, o Senhor vai nos encher do seu Espírito. Se andarmos com Cristo, Ele vai nos entregar os inimigos nas nossas mãos. Se andarmos com Cristo, experimentaremos de paz, de libertação. Ande com Jesus. Tem muita coisa querendo te distrair, muitas circunstâncias querendo distrair o seu foco. Confie em Deus, coloque a sua direção em Cristo, seus olhos voltados para o Senhor, para que você não incorra nessas coisas.
Lembra do que falamos sobre a providência de Deus? A Confissão de Fé de Westminster fala dessa provisão, o Catecismo e também a Confissão Belga fala dessa providência de Deus de cuidar da gente, zelosamente cuidar de nós. E Deus é tão generoso, tão gracioso conosco, que Ele nos abriga nele. Por que você está arrumando abrigo em lugares errados? Você está confiando em coisas erradas. Confiemos, pois, no Senhor, nosso Deus, em todo o tempo, para a glória do nome dele. Suscitou o Senhor, libertador, que os libertou. Sejamos como Otiniel, na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, em todo o tempo. Que eu e você hajamos assim, como libertadores, como aqueles que encorajam, como aqueles que fazem, como aqueles que vão adiante, que puxam a fila, que fazem tudo para a glória do Senhor. E Deus nos abençoe e nos faça em todo o tempo atentos e não distraídos. Vamos orar? O pessoal do louvor já toma posição aqui.